Talvez o nosso dia tenha sido permeado por situações difíceis, de desencontros. Mas o Senhor hoje quer dizer para nós, eu estou contigo. Eu queria convidar você a repetir, o Senhor é comigo, o Senhor está comigo. O Senhor é um Deus presente, o Senhor é um Deus que não me abandona. E vá convencendo o seu coração desta verdade, porque hoje a liturgia nos ensina, apesar da minha fraqueza, apesar dos meus erros, apesar dos meus fracassos, mesmo nos meus acertos, o Senhor está comigo. Obrigada, Jesus, porque o Senhor está comigo. Obrigada, Jesus, porque o Senhor não engana. Obrigada porque o Senhor não se deixa enganar. Obrigada pela tua fidelidade, fidelidade à aliança que fizestes conosco. Obrigada, Jesus, porque o Senhor não quebra a aliança, o Senhor permanece fiel. Mesmo na minha infidelidade, o Senhor permanece fiel. Nós queremos te agradecer por essa certeza, Jesus. Porque não somos merecedores da tua graça, não somos merecedores do teu amor, mas o Senhor nos ama com tamanha generosidade. Nós te agradecemos, Senhor, nós te bendizemos. Muito obrigado. Que de fato a nossa vida possa ser um canto de louvor à tua bondade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Semana passada nós estávamos falando da verificação dos elementos que garantiam a verificação da interpretação do carisma, certo? E a gente apontou 5 elementos que são capazes de interpretar o carisma de fundação. Nós falávamos do fundador, nós falávamos dos primeiros discípulos, daqueles que foram acompanhando o fundador. Nós falamos da importância da comunidade, da hierarquia dentro do carisma de fundação. E também falamos do povo a quem nós somos destinados. Que esse povo também nos ajuda a interpretar com fidelidade o carisma. Ou então ele nos aponta, né? Nós estamos ou não vivendo. Então isso é importante, esses 5 pontos de observação. O espírito do fundador. Nós recebemos o 2º livro dos nossos documentos. Não sei se você já se debruçou para começar a ler, se você quis ir olhando, verificando, mas eu sou encantada com as coisas que o padre, né, coloca ali. Muitas pessoas têm me falado assim, nossa, aquilo que o padre escreveu sobre o viver da providência. É realmente um processo de retomada. Né? Nos convoca para um processo novo de conversão. Então é muito bonito viver isso e vivenciar esse tempo que a comunidade vive. E perceber ali, não é, o próprio dom que Deus foi colocando no coração do nosso fundador. A beleza do carisma que nós recebemos. Depois nós falávamos dos primeiros, não é? Independente da pessoa, mas respeitá-la pela sua fidelidade, né? Porque o sim daqueles que iniciaram sustenta o meu sim de hoje. Assim como o meu sim será fonte de garantia e de sustento para tantos outros que ainda virão. A comunidade, né, reunida, fundador e discípulos, a gente dava o exemplo da graça com o texto da misericórdia e hoje o fundador que declara, a canção nova é Casa da Misericórdia. Eu sou Casa da Misericórdia. Então, eu nem postei, mas existem lá 2 documentos que nos ajudam a compreender bem isso. Que ele, como se diz em minha intuição, do Dom Canção Nova. E esse documento, Entramos no Tempo da Misericórdia, é muito interessante para a gente ir aprofundando aquilo que a própria experiência de como o carisma ele vai sendo traduzido pelo nosso fundador. Uma coisa boa é que o nosso fundador fala muito. Então, eu até recordava semana passada, essa experiência, a gente voltar a ouvir as pregações do padre, né? Vocês já começaram? Ótimo. Eu já também.
Estou ouvindo ele todo dia, 5 minutos, estou no meio de vós. A hierarquia, não é? E o povo cristão. Hoje nós vamos falar dos intentos de interpretação, ou seja, uma metodologia de leitura do carisma que comporta 3 elementos. Primeiro é o histórico. Compreender uma análise histórico-documental dos fatos, palavras, escritos do fundador e da comunidade, especialmente nos tempos da origem. Este intento, tomado por si só, apresenta o risco de perigoso fundamentalismo ideológico, que vê o fundador como modelo estereotipado a quem se imita infrutuosamente nos gestos e nas palavras, tão somente para poder justificar as próprias ações e opiniões. Então, o fator histórico é fundamental, só que eu não posso ter essa visão da dimensão histórica só ali, naquele momento. Senão eu corro no risco do fundamentalismo. A comunidade era boa naquele tempo, hoje ela não é mais boa. Tempo bom foi o meu discipulado, hoje não é mais bom, então tem alguma coisa errada. Se hoje o seu pertencer à comunidade não é melhor do que aquela experiência que você fez quando você descobriu o carisma, tem alguma coisa errada. Porque o processo de descoberta da própria identidade do carisma vai nos fazendo nos encantar com ele, nos apaixonar por ele. Então, você está frio, você está desanimado, está com crise vocacional, o que está acontecendo? A gente tem que perguntar. Porque, assim, a experiência de descobrir o carisma, ela é maravilhosa. O fator histórico, ele é importante, porque ele vai nos revelando a pedagogia com que a providência divina foi agindo e age na história do carisma. Olha que interessante, o padre diz que nós temos 2 fontes de leitura da vontade de Deus para o carisma. Uma é a palavra. A outra é os acontecimentos, os fatos, as situações. Vocês já repararam nos escritos do padre que ele sempre diz assim? Fomos percebendo ao longo da história, percebemos pela história, os fatos, os acontecimentos foram nos mostrando, nos revelando. A obra está em fundação, o fundador está vivo. Então, olhar esses fatos que continuam acontecendo é importante. Mas tomar esse cuidado, não é? Desse fundamentalismo, porque eu posso querer ser um outro Padre Jonas, mas não me deixar guiar pelo Espírito que animou o nosso fundador. Não é ser um outro Padre Jonas, ele vai ser eternamente único, até o fim. Só existe ele, não vai existir outro, não vai existir outro fundador, não adianta a gente querer inventar outro fundador, assim como não adianta a gente querer inventar outros cofundadores, não tem essa história. Ele recebeu o dom. Mas não é... Então agora, para pregar, eu tenho que dar os pulinhos que o Padre Jonas dá? Para pregar, eu tenho que levantar a voz como ele levanta, abaixar, fazer como ele faz? Não é isso. Não é uma imitação dele enquanto pessoa. Mas é uma assimilação de como o Espírito foi trabalhando nele e a resposta que ele foi dando a essa ação do Espírito. Uma característica do nosso fundador é qual? Docilidade. E porque ele foi dócil, Deus pôde fazer todas as coisas e nós chegarmos ao ponto que nós estamos do conhecimento do carisma. Então, essa docilidade também a Deus, que vai revelando o meu chamado na minha jornada diária. Por isso que, lembra, eu comecei esse curso falando do Cardeal Suenes. Eu creio nas surpresas do Espírito Santo. E eu creio que Deus, ele é novo a cada manhã. A rotina é a mesma, mas Deus é novo a cada manhã. Deus é novo a cada manhã. Então, descobrir essa novidade em cada situação, Deus que quer se deixar ser encontrado por mim,
É Ele que toma a iniciativa de deixar-se ser encontrado. Mas eu também preciso querer, desejar encontrá-lo. Porque a experiência fundante do nosso carisma, ela comporta sempre uma atualização dessa experiência de encontro. Então, onde você já se encontrou com o Senhor hoje? Eu me encontrei com Ele na liturgia. A primeira leitura hoje para mim foi um show de bola. E ela norteou todas as minhas decisões do dia de hoje. Foi muito interessante. E a partir daí eu fui tendo experiências difíceis, decisões difíceis, mas pautado pela minha experiência do encontro com Ele naquela primeira leitura. Não é? Então, quem sou eu, Jesus? Quem sou eu, Jesus? A minha miséria está diante de mim, o meu pecado está diante de mim, mas eu sou contigo. Não é? Então, todo o meu dia foi permeado por essa experiência. Não importa saber quem eu sou, importa saber que Deus está comigo. Ele vai comigo, Ele não me deixa só. E essa experiência é a experiência do fundador. Ele não diz assim, muitas vezes eu corri, me atrasei, caí, levantei, escorreguei, mas eu era como um menino, que quase não conseguia acompanhar os passos do pai, mas que vai porque confia, vai porque acredita que existe uma mão providente que nos conduz. Essa é a experiência linda do carisma. É esse espírito que nós temos que aprender e assimilar do fundador. Que não tem medo de se jogar nos braços do Pai, de depender do Pai. A pobreza, né, de depender somente de Deus, para tudo. De sair de si, de despojar-se. De reconhecer, eu sou dele. Estou com medo de ir para Belo Horizonte, não sei quando eu vou, uma ansiedade para querer saber logo quando eu vou, mas tem que ter a paciência de esperar o tempo certo e a hora certa. Uma hora você vai, já está decidido. Entendeu? Mas aquela paciência. O que é importante? O que eu vou fazer? O que vai ser? A mão de Deus está sobre mim. A mão de Deus está sobre mim. Se Ele me escolheu, a mão de Deus está sobre mim. A gente não acredita naquilo que Ele escreve, Ele capacita os seus escolhidos? Você seria capaz de fazer câmara, Gilson? Você não veio fazer câmara aqui na Canção Nova? O que você fazia na vida? Trabalhava em loja. Agora foi até para Itália. Fala italiano. Às vezes a gente se esquece da bondade de Deus. A gente olha só para as coisas ruins que vão acontecendo na Canção Nova. Mas como a sua vida já se tornou melhor depois que você veio para a Canção Nova? Como você já se tornou melhor depois que você entrou para a Canção Nova? Olha, eu estou mais bonita, né? Apesar das responsabilidades. Agora até eu falo que eu estou mais bonita. Só para brincar um pouquinho. Não é? Mas como eu sou melhor? Como eu me tornei melhor? Tão barangue eu era, tão brega, tão bicho do mato. Meu Deus, quando eu lembro e olho para trás. Não é? E você, João? Que nem era publicitário. E agora tu é, não é? Pense. Que oportunidade. Quantas coisas. Suas filhas. Se você não estivesse na Canção Nova, você não ia ter suas filhas maravilhosas que você tem. Não é assim? Não ia conhecer a Sílvia? Pense. E quantas feridas você trazia nessa área e quantas Deus já curou? Não é verdade? Olha a experiência hoje de estar conduzindo casais de namorados. De ser olhado como uma referência. Não é bonito? Não é gratificante? Poder olhar para eles e dizer assim, olha, não vai por aqui. Eu fui por aqui e eu me ferrei. Desculpa a expressão da palavra. Você pode construir uma história diferente. Então, ser o referencial de que a pessoa pode construir uma história diferente. Isso não é bom? Como isso é bom, gente? Como Deus é bom para conosco. Quanta coisa nós já experimentamos. Quem diria, Fabrício, que você ia andar de avião pela primeira vez indo para Roma?
a gente se esquece de cantar a bondade do Senhor. Uma vocação autêntica, já diz o padre Amedeo Cientini, se reconhece pela gratidão do coração. Se vocês tiverem oportunidade, escuta aquela música Gratidão, do CD da Toca de Assis. A letra é maravilhosa. Um coração grato identifica a autenticidade de um chamado. Porque quando a gente tem a coragem de se ver, a gente, apesar dos erros, das decepções, dos encontros, dos desencontros, a gente vê que a gente recebeu mais do que merecia. Eu recebi mais do que eu mereci. Por isso que eu não posso desistir de ser Canção Nova. Eu vou morrer aqui. Não tem como eu arredar o pé daqui. Não tem jeito. Não tem o que me faça sair da Canção Nova. Só se eles falarem para mim, vai embora. Aí não tem jeito, né? Mas mesmo assim ainda vou brigar, porque eu sou daqui. Aqui é minha casa. A Canção Nova é minha casa. Com tudo que eu vivo, com tudo que eu experimento, não tem outro lugar melhor para mim. Deus me quis aqui. Então, essa gratidão do coração, né? E a gente, à medida que vai conhecendo o carisma, a gente vai se encantando. Não sei a experiência de vocês, mas a minha é essa, eu me encanto. Eu descubro tanta coisa nova, eu preguei esse final de semana em encontro de candidato. Nossa, eu fui pregar sobre obediência, providência. Eu fiz tanta experiência diferente. Eu começava definindo providência com o dicionário Aurélio. Dessa vez eu comecei definindo providência a partir do que o Monsenhor Jonas escreve. Bonito, né? Já sei definir providência à luz do carisma. Depois existe um intento experiencial, ou seja, todo carisma comporta necessariamente uma experiência. Compreende os impulsos da experiência, tal como é vivida atualmente pelos membros da comunidade, com seus relativos horizontes culturais e teológicos, com suas esperanças de progresso, de conservação ou de imobilismo. Tampouco este intento pode ser tomado isoladamente dos demais, porque pode-se incorrer no risco de considerar normativo o espírito do grupo no momento de fazer a leitura, sem verificar a fidelidade indispensável às próprias origens, e estabelecendo assim as premissas para a contínua mutação da identidade. Já viu aquilo que o Padre Jonas fala? Existem os princípios que são imutáveis, não vão mudar. Então, as experiências que deram origem aos princípios, elas são importantíssimas para nós. E a comunidade, ela vai atualizando o carisma na medida em que cada membro vai atualizando essa experiência dos princípios. Então, cada vez que eu faço a experiência da sadia convivência, eu vivendo na minha casa, fazendo a experiência da sadia convivência, o carisma está se atualizando. Quando eu faço a experiência verdadeira da providência, a experiência verdadeira da autoridade, submissão, a experiência verdadeira do ser comunidade de amor e adoração, vai se atualizando o carisma. Então, veja, não é teoria somente, a experiência. Não adianta eu falar para os pré-discípulos o que é a Canção Nova, se eu não levá-los a experimentar aquilo que eu falo. O que o Padre Jonas diz para nós? Olha, meus filhos, vocês chegaram num tempo que vocês não podem só depender da minha fé, das minhas experiências, ou confiar porque eu confio. Vocês precisam aprender a confiar. Confiar que Deus proverá. Confiar que Deus não vai nos deixar, que a obra é dele, que ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. É preciso essa confiança. E aí entra essa questão, né, da esperança, do progresso, porque se não há isso em nós, o carisma padece. Ele fica preso, nós não temos o direito de aprisionar o carisma. Assim como o carisma não aprisiona a palavra, eu não tenho o direito de aprisionar o carisma. De não fazê-lo crescer, de não fazê-lo desabrochar, porque existem outras pessoas que estão esperando a minha vivência para elas serem fecundadas na sua vocação. Até os nossos filhos.
Até os nossos filhos precisam das nossas experiências verdadeiras para que, de fato, eles possam ser fecundados. Você acha que se suas filhas não verem você vivendo, elas não vão querer ser? Mas também se você der um mau exemplo como consagrado para elas, elas vão querer ser? Olha a responsabilidade. Mas é uma responsabilidade pessoal, mas conjunta, de todos nós. Então, também, não se contentar com as experiências já feitas. Porque também na dimensão da experiência, com este ou com aquele princípio, o carisma é inesgotável. Eu não alcanço na sua totalidade. Todo dia ele se faz novo. Eu vivi uma experiência bem bonita com os prédios. Eu fiquei 3 meses falando só dos artigos da Divina Providência. Para chegar sábado, no encontro de candidatos, fazer outra experiência, eu falei, Jesus, eu não vou aguentar desse jeito. Eu não dou conta, entendeu? Às vezes as coisas que vão vindo na minha cabeça. Depois eu fui pregar sobre a autoridade de submissão. Meu Deus, veio tanta coisa nova. E aí já houve um link da providência com a autoridade de submissão. E eu fui falando. Meu Deus, minha cabeça voa. Não vai longe. É muito bonito. O carisma nosso é lindo, apaixonante. Então, é saber ler, né? Aquilo que está além do que o Monsenhor Jonas escreve. Eu tive a graça de aprender a ler os documentos do padre. Foi uma graça. Então, quando eu leio os escritos do Monsenhor Jonas, eu me pergunto assim, qual era o contexto histórico que a comunidade vivia no momento em que aquele documento foi escrito? Qual é a profecia que esse documento dele traz? As profecias que já se cumpriram, mas existem profecias ainda que estão por se cumprir? Né? Com que sentimentos o fundador escreveu esse texto? Aprender a conhecer o coração desse homem e de como ele foi se rendendo a Deus em cada coisa que ele diz, em cada coisa que ele escreve. De como ele foi dócil a Deus. O que ele não escreveu, mas que está no coração de Deus e diz da minha vocação e que eu preciso conhecer. Então, hoje eu pego uma frase do padre, é uma frase, pode ser uma frase só, mas eu vou longe. Entendeu? Essa experiência de encantamento, carisma, ele me encanta todo dia. É eu abrir a boca sobre ele, eu fico apaixonada. A expressão é essa mesmo. Eu sou possuída por ele. Ele é maior do que eu. Então, depois vem um intento hermenêutico espiritual. Tem em consideração a realidade espiritual complexa da experiência que deriva do carisma. Incorpora os 2 intentos precedentes, o histórico e o experiencial. E intenta chegar em sintonia radical com o espírito do fundador, às intenções fundamentais e ao próprio que caracteriza a aventura originária e comum do espírito, para além das formas históricas através das quais se realizou no tempo. Este último intento de análise é o único que permite descobrir, com visão atenta de fé, tudo aquilo que é pertencente à essência do carisma para inculturar em formas novas a antiga experiência das origens. Olha que bonito. Essa interpretação hermenêutica, né? Aquilo que o padre Ciantini falou na escola de formadores. A base teológica, ela já existe. Mas nós precisamos agora dessa dimensão hermenêutica, né? E aí a gente faz uso das outras ciências, da teologia, da filosofia, da psicologia, da sociologia. Então, essa interpretação, mas sem perder essa interpretação espiritual, no sentido de fazer essa leitura que eu estou falando, né? O espírito que agiu na origem, que precisa agir hoje, mas que ele não repete
a experiência antiga, não vai ser igual como começou. Antigamente o povo subia para a missa, não sabia se ia ter café da manhã. Teve um dia que a Nice testemunha que eles subiram para a missa, já moravam na casa de Maria, e ela estava na escala do café e não tinha café, não tinha pó. E ela foi dormir e falou assim, ai Jesus, amanhã nós vamos descer e não vou ter como fazer o café. Eles desceram da missa e encontraram lá na mesa da cozinha pão, pó, leite. O Luiz Paulo foi lá, entrou, deixou, saiu, não falou nada para ninguém, né? E só a Anice sabia que não tinha pó para fazer café naquele dia. Hoje nós sabemos que nós vamos ter o leite, que nós vamos ter o pó, não é verdade? Mas a experiência dessa confiança não muda, não pode mudar. Não pode mudar. Não pode mudar essa confiança de que foi tudo que eu tenho é me dado de graça. Nós contemplamos diariamente um milagre diante dos nossos olhos. Se eu perder isso, eu me perco. Eu me perco dentro da canção nova. Porque daí eu vou querer trazer os valores de fora para dentro. E não é isso. Mas é de enculturar-se, veja. O que é o processo da enculturação? Encontrar nas realidades próprias das culturas as sementes do verbo, não é? Então, o carisma ele precisa ter a força de penetrar as outras culturas. E se ele é autêntico, ele tem essa força. Vou dar um exemplo. Nós somos remanejados para Portugal. Não é querer viver como se vive no Brasil e em Portugal. Mas ao contrário. É ser canção nova, sem perder a nossa essência, mas na cultura portuguesa. Toda vez que eu vou em Portugal, eu falo isso. Todas as vezes que eu vou em Portugal, eu falo isso. E o povo português tem uma cultura de mesa. É impressionante. Então, quando eu vou a Portugal, que eu tenho a oportunidade, eu vou visitar todas as famílias dos nossos irmãos portugueses. E faço a questão de sentar-me à mesa com eles. Quanta coisa eu descobri da família do Hugo, porque eu sentei na mesa com a mãe dele. O Paulo Azadinho ficou, mas nós vamos sem avisar. Eu falei assim, ai Paulo, hoje vai ter que ir sem avisar. Eu liguei, mas ela me recebeu com a mesa pronta. Sentamos à mesa, e ali eu fui saber tantas coisas da história da família do Hugo. Né, Hugo? E o fato de eu ter ido lá para dar notícias do filho, alguém se importou com meu filho e vir trazer notícias dele. Como fez diferença para a sua família, né? Na minha outra visita, eles foram ao meu encontro. Olha que interessante. Assim foi com a família da Célia, assim foi com a família da Luísa, assim foi com a família do Paulo Azadinho, de todas as vocações portuguesas. E eu digo para os nossos lá, gente, eles estão aqui, vocês não vão visitá-los? Como é que pode? Entendeu? Mesma coisa na Itália. Adianta você querer ser brasileiro com a cultura da Itália? Não. Você que tem que entrar na cultura deles, mas sem perder a sua integridade de alguém que é canção nova. Vou para Israel, eu tenho que respeitar aquela cultura. Mas isso também dentro do próprio Brasil. Você vai para BH, minha filha? Você já está estudando sobre o BH? Está querendo entender a realidade do povo mineiro? Como é que eles são? Olha, o povo mineiro é um povo sensível. É um povo desconfiado. Mas se você conquista aquele povo, eles fazem de tudo para você. Você vai ouvir falar muito de Verinha naquela Belo Horizonte, tenho certeza. Eu morei, nem 4 meses eu morei lá. Mas aquele povo de lá me ama, assim, de uma forma apaixonada. Que até hoje vem atrás de mim aqui. Tem gente que sai de lá só para vir para me rezar aqui. É um absurdo. Mas o que foi? Essa docilidade de me fazer um com aquela realidade.
Por que o povo no Nordeste me ama? Pelo respeito à cultura, pelo respeito do jeito que eles são, pelo acolhimento. Se você for em São Gonçalo dos Campos e Feira de Santana, vai ter gente que fala de mim até hoje e que tem saudade. O bispo que eu trabalhei com ele, até hoje ele me escreve. Ele é mais presente junto de mim do que eu a ele. Mas ele não se esquece de mim. No meu aniversário, ele nunca se esquece de mim. Então, mesmo aqui dentro, não é? Porque nenhuma região aqui é igual a outra. Pega um carioca, é diferente do paulista? E aí a gente vai querer o quê? Ferir o jeito de ser do outro. Pega o povo lá do centro do Brasil, tão diferente de nós, né? Daqui do interior. E a gente ri, né? Porque eu falo caderno, eu falo porta, eu falo porteira. Mas não pode perder esses valores, entendeu? É assim, sem deixar de ser aquilo que nós somos com a nossa história, com as riquezas da nossa história, mas não perdemos a integridade daquilo que somos. Canção Nova. José foi formado no Egito. Moisés foi educado no Egito, fora da realidade do povo deles. Mas eles não perderam a integridade da fé e se tornaram profetas que foram libertadores do povo de Deus. De forma diferente, mas se tornaram libertadores do povo de Deus. Moisés enfrentou o faraó, José se aliou ao faraó. Mas os dois salvaram o povo. Por que salvaram? Não perderam a integridade. Nós não podemos perder a nossa integridade de ser canção nova. O Padre Jonas diz, a nobreza de ser de Deus obriga. A nobreza de ser canção nova obriga a nossa fidelidade ao carisma que nós recebemos. Depois, junto para fechar, né, e acabar, porque tem gente cansada e a gente termina mesmo. Assim como existe essas formas de interpretar o carisma, esses intentos de interpretação, de verificação do carisma, existem os critérios de verificação. Então, que critérios seriam esses? São critérios que nos ajudam a verificar a validade, a autenticidade de um carisma. Verinha, mas não é a igreja que verifica a autenticidade? Sim, é a igreja que confirma. O bispo é que tem o munus, não é, para discernir. Mas ele usa alguns critérios. Por exemplo, o primeiro deles é comunidade e continuidade. É o primeiro critério que deve conscientizar cada membro do seu dever de realizar com memória eficaz e viva próprio carisma no interior do corpo e da história da comunidade. Sabe aquela coisa que eu ensinei vocês nas jornadas da vida, fazer memória? Já ouviram essa expressão que a Verinha fala? Que nada Verinha, né? É da teologia, mas fazer memória. É bíblico. O povo fazia memória. O povo que se reunia em comunidade na história de salvação, o povo de Deus, tem continuidade, chega até nós hoje. Um carisma que é comunitário, ele tem que ter continuidade. E se tem continuidade a partir do momento que se faz memória. Comunhão orgânica. É o critério que torna consciente do dever de integrar de modo conjunto, ineludível, os carismas próprios do discípulo para manifestar na igreja e para o mundo o projeto comum da mesma vocação. Então, o que é isso? Eu não posso querer realizar o meu ministério. Entendeu? Eu não posso estar dentro da Canção Nova e pensar só em mim, no meu ministério. Não, nós temos uma vocação conjunta. É quando o João realiza a parte dele, o Fabrício, o Gilson, eu, a Ana, a Elisa, que a missão da Canção Nova num todo vai se realizar. Então isso é muito importante, não perder essa comunhão
orgânica. Sabe uma frase maravilhosa do 2º livro dos nossos documentos do padre? Vocês vão ler e vão encontrar ela. Não vou falar em que documento que é, porque senão é injusto. Vocês têm que fazer as experiências. Na Canção Nova, ninguém é bom sozinho. Ninguém é bom sozinho. Adianta você ser um bom câmara se não tiver um bom editor? Adianta você ser um bom câmera, mas não ter uma produção que te sustente atrás? Uma direção? Para se trabalhar em TV, não tem que se trabalhar em equipe? Para ser comunidade, a gente precisa ser um por todos e todos por um. Ninguém é bom sozinho na Canção Nova. Não adianta. Eu posso ser a melhor formadora da Canção Nova. Se eu não tiver uma equipe, eu não sou uma formadora que preste. Eu posso ser uma boa formadora, mas se você não quer se deixar ser formado, eu não tenho valor. Não adianta. Até para isso eu preciso. A gente tem que estar em comunhão. Posso ter um plano maravilhoso para os pré-discípulos, mas se eles não quiserem se deixar ser formados, não acontece. Não é assim no discipulado? É assim. Nós somos um corpo. Adaptação dinâmica. Este critério permite compreender os novos caminhos de enculturação do carisma, não como simples reprodução do passado, mas como enraizamento pleno na origem, que há de se adaptar às condições mutáveis dos sinais dos tempos e das novas expectativas do espírito. O para quê não muda. De uma forma mais simples para a gente entender. O para quê não muda, o como muda. Os princípios não mudam. O como se vive os princípios se adapta ao tempo. Projeto de vida 1. Só você pegar lá, o padre explica isso bem direitinho. Depois, a criatividade carismática. Não é uma criatividade esse curso? Como é que ele nasceu? Nasceu num dia, num jantar, na mesa, na casa do João Mariano. Lembra, João? Tudo bem que ele não foi fiel, mas eu fui fiel. Estou aqui, ó. Então, essa criatividade carismática, longe de ser o critério de reformulação contínua, mostra a fecundidade do grupo ao se reapropriar sem interrupção o espírito do carisma fundante, com capacidade de atrair ainda, com entusiasmo e arrojo, novos homens do próprio tempo. E aí entra uma coisa que a igreja também usa. A fecundidade de um carisma se reconhece pela fecundidade das vocações. Seríssimo isso. Esses critérios complementarmente verificam comunidades antigas e novas na prossecução de sua aventura espiritual, do seu ser ou não ser, profecia e parábola viva para o seu tempo, em sintonia com os próprios fundadores, vanguardas históricas e proféticas do Espírito. Então veja, tudo isso é essencial para que a gente possa reconhecer esse carisma, ele é de Deus, vem do Espírito, não tem como negar.